Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Honestamente. O meu nome é João Mata e hoje vamos falar de mobilidades com o Francisco Salgado e com o Leonor Brito. É Brito, não é? É. Confirma-se. Apresentem-se um bocadinho, falem de onde é que foram, que mobilidades é que fizeram e depois já vamos aprofundar. Ok. Então eu sou a Leonor, sou a vice-presidente do Núcleo. Fiz Erasmus em Viena e pronto, e agora estou a fazer Almeida Garrett também aqui no Porto, na FEP. Ok, o meu nome é Francisco e fiz um BIP na Eslováquia também e fiz Erasmus em Buenos Aires. Ok. Falem um bocado da experiência em geral. Vamos começar, se calhar, pelo processo de candidatura. Sei que para ti foi um bocado diferente porque foi fora da Europa. Fala um bocado como é que isso funciona. Como é que foi diferente? Eu sinceramente, eu nem percebi muito bem o que é que estava a fazer. Tive a fazer um seguro de saúde, mas isso a faculdade de lá deu-me. Mais... Exato, eu não tenho OLA, é Learning Agreement, que é tipo... Que depois é tipo só o plano de créditos de recognição e depois eles tipo só põem as cadeiras. Tipo, não é um OLA, mas é tipo como se fosse, já. Pois, normal, né? exato, não é normal. Eu acho que a parte mais desafiante é mesmo escolher dentro das opções o que é que nós vamos escolher e o que é que estamos dispostos a fazer, se queremos ir para um país super caro ou então, e ter uma boa experiência, ou ir para um país super barato e viajar. Eu acho que é muito perceber o que é que nós queremos fazer, qual é o nosso objetivo quando vamos de Erasmus e com base nisso decidir o país. No meu caso eu queria claramente gastar dinheiro e pronto. E fui para Viena por isso, porque queria gastar dinheiro. Falem um bocado sobre isso também. Eu também me esqueci que eu também tive de fazer como era a cidade, fala-se espanhol, tive de fazer um teste de espanhol, mas tipo, uma banhada total. Eu fiz numa aplicação que paguei tipo 3 euros por um certificado e tenho supostamente B2 em espanhol, que não é B2. Imagina. Não, eu não tenho dotes nenhum para mas isso. agora já estás a falar melhor, não é? Ah pá, Depois de QB. 4 meses na Argentina. QB. Mas o que? As aulas eram em espanhol? Não, era em inglês. Ok. Era um espanhol e depois... Era um espanhol e depois eu fui falar com as minhas pessoas tipo... dá para tipo, eu escrever em portunhol? Porque por cima é tipo... o nosso curso é boa escrita. Yeah. E eram exatamente cadeiras iguais que tinha em Lisboa. Era exatamente igual. Pá, eu fui ter com as minhas pessoas tipo... Olha, não dá para eu escrever em um portunhol ou tipo um bocadinho de inglês? E eles tipo... Não. E eu... ok. Então depois eu mudei para cadeiras em inglês que não eram nada iguais às que estávamos a ter cá, mas tipo... Okay. Era o que deu para safar. Mas então falem um bocado do que vos chamou para esses países, para a Argentina e para a Áustria. Queres falar primeiro? Posso falar? O que é que me chamou mais? Então, eu já tinha feito Interrail, então eu estava meio tipo, já conheço a Europa toda. Não conheço, mas tudo bem. Então, tipo, queria experimentar uma coisa diferente e depois, tipo, já tinha amigos meus de anos acima que tinham ido para a América Latina e pensei, se calhar, e depois tipo, comecei a pensar no Brasil, mas depois Brasil percebi-me que tipo... Dificuldade linguística, não é? Não, é que tipo, todos os meus amigos que estiveram lá acabaram só por estar mais com tugas, não tiveram propriamente tipo ambiente... Não, como é óbvio que tiveram amigos brasileiros, mas tipo, eu acho que é mais difícil excluir-te da comunidade portuguesa no Brasil do que em outros países. Então pronto, fui para Buenos Aires. Mas por acaso isso é uma experiência um bocado geral da malta de Erasmus. E principalmente quando eu fui, isso acontecia muito com os espanhóis, que se juntavam todos em grupo. Com os portugueses que eu conheci na minha experiência, pelo menos, eu estava com o Chico, mas não interagi muito com os outros portugueses já. Eu tive uma versão totalmente diferente. Eu escolhi a Áustria porque achava que era um país que está no centro da Europa, portanto iria conseguir viajar. Viena foi uma cidade que eu gostei quando fui lá durante 2 dias fazer uma escala. Então gostei e fiquei tipo, ok, tenho de vir cá explorar mais, então fui. E a minha experiência em relação aos portugueses foi totalmente diferente, porque nós éramos um grupo de 70 e tal portugueses, estávamos lá 70 e tal portugueses de Erasmus.
Então, eu acho que foi muito complicado para nós não estarmos com os outros, porque assim, nós éramos 30 e tal na minha faculdade, claro, é isso. nós partilhávamos, pronto, ou seja, íamos todos os dias para a faculdade e tudo mais, acabávamos por ouvir português e é aquela coisa de tu ouves português e o teu cérebro vai tipo, oh my god. Yeah. Então nós acabámos por nos juntar. Mas pronto, eu vou ser sincera, eu gostei dessa experiência porque os austríacos não são assim um povo muito de se dar. Eles estão na deles mesmo. Zero acolhedores mesmo. Eles estão na deles, eles não querem muito saber, portanto, mesmo na faculdade tu reparavas, as pessoas iam às aulas e basavam, então não havia muito esse contacto. E pronto, e com os portugueses era diferente, obviamente ficámos aqui com um grupo de 20 e tal portugueses a fazer as nossas viagens e ir à faculdade, não, mas era esse o objetivo. Mas eu gostei mais dessa experiência também da parte dos portugueses, porque conheci portugueses de várias partes do país, não só de Lisboa, e acho que isso também foi a parte que eu gostei. Mas obviamente gostava de ter tido a experiência de conhecer mais pessoas de fora. Pá, é que o meu problema era tipo 120 portugueses em Buenos Aires, o grupo tinha 120 portugueses e eu tipo, não era, ou não conhecia bem como amigo, mas tipo, já sabia quem que eram as pessoas, e tipo, por amigos de amigos e não sei o quê. Então, tipo, já sei quem são estas pessoas, tipo, tive o primeiro mês a sair à noite, tipo, todo o mês de agosto, com os tugas e não sei o quê, e depois fiquei, tipo, calma, eu não quero estar a fazer Erasmus, tipo, a ter a mesma experiência que eu posso ter exatamente em Lisboa, porque é, tipo, são pessoas que eu encontro quando vou, tipo, sair à noite em Lisboa. Mas o que eu estava a dizer é real, de quando tu ouves português no estrangeiro, ativa logo. Eu muita malta portuguesa que conhecia a Itália foi por causa disso, estava a sair à noite e ouvia um obrigado, ficava logo tipo ativo como um suricata. Mas é mesmo, eu estava no Welcome Day da minha faculdade e tinha acabado de chegar, obviamente atrasada, e achei engraçado porque toda a gente chegou atrasada, era tuga, então eu cheguei, Claro. eu cheguei ao mesmo tempo que tipo Claro. 3 tugas. Eu nem fui ao meu Welcome Day. Não, mas era mesmo, e reparava-se imenso, porque nós estava tudo calado, toda a gente que ia de lá de Erasmus, e do nada só se começava a ouvir ao espanhol ou ao português, e tu começavas a dizer, ok, está aqui imenso. Olhei para trás, estava a fila toda cheia de portugueses, toda a fila cheia de portugueses. E depois via-se mesmo, porque era, sempre que chegava alguém atrasado, porque lá em Viena aquilo é em tempo, ou seja, a aula começa às 8, eles às 7h59 já estão a começar a dar aula. E eu reparava, abria a porta tipo às 8h15 e já estava tipo, toda a gente, parecia que o setor já estava quase a acabar a aula e ainda estava a chegar. E era giro porque a realidade é que nós temos mesmo essa coisa errada, não é? Mas nós temos mesmo essa coisa de chegar atrasados o nosso chegar a tempo é chegar tipo 10 minutos 10 minutos, depois. pelo menos, no mínimo, sim. E isso é super giro porque, pronto, aliás, foi assim que eu conheci os portugueses, porque chegámos todos atrasados. E isso, mas é isso, tu acabas por ouvir português e ficas tipo, uau, ok, isso é fixe. Já não ouvia português há muito tempo, parece que já nem sei como é que se diz. Eu quando voltei, de repente, tipo, estou a voltar de Erasmus, estou a entrar no avião em Lisboa, para ir para Lisboa, de São Paulo para Lisboa, de repente começo a ouvir bué da português e eu tipo, isto fala-se ainda, em pleno 2026 ainda se fala português. Juro. Não, eu lembro-me, olha, uma cena que me aconteceu muito engraçada foi como eu fui de Erasmus diretamente para o Porto, ou seja, não vim a Lisboa, fui fazer outra mobilidade diretamente. Eu cheguei ao Porto e literalmente, tipo, estava no supermercado e ouvi português e liguei à minha mãe, olha mãe, não sei porque estou aqui. Eu não tinha percebido que já tinha chegado. Eu estava tipo, mãe, olha, está aqui bem gente a falar português, eu não estou a perceber. Eu tinha chegado nesse dia, estava a ver, nesse dia ao Porto, tipo, eu fui diretamente, cheguei nesse dia direto, e do nada estou a ouvir português e fui tipo, ia bem, o que é que está a passar? Isto desbloqueou a grande memória. E também é um bocado relieving, porque eu pelo menos sentia isso, quando estava a falar inglês durante muito tempo, até ficava cansado de falar. Tipo, porque tenho que raciocinar o que é que eu tenho de dizer. Mas quando encontrava um português estava tipo, é mesmo? Dizer as neiras. Sim, exatamente. Mas olhem, falando agora, vocês estão a falar do vosso Welcome Day, há um bocado esse meme de que a primeira semana de Erasmus é a mais precária, né? É que está toda a gente meio perdida, sem dados móveis, sobrevivência. Como é que foram as vossas primeiras semanas, primeiros dias e assim? Pá, a minha primeira semana foi bué. Tenho de ter as minhas cenas todas. Tenho de comprar um cartão SIM, pôr um tarifário, tenho de fazer o passo no metro e depois eu fui a 80 metros, eu não sei porque nunca tinha, e depois para carregar tens um limite que os quiosques tipo, são todos esquisitórios e não podem aceitar mais do que tipo
12 mil pesos, que tipo, não é nada. São É 3 tipo euros, 4 euros. Mas, tive a primeira semana toda a fazer isso. Depois eu não acabei por ir ao Welcome Day, porque o Welcome Day era para aí 26 de julho e depois as aulas começavam 4 de agosto. Então eu só disse tipo, eu 26 de julho tenho uma consulta ou uma coisa assim. Não vou conseguir ir ao Welcome Day, dá para ir só tipo no primeiro dia de aulas de aparecer. Eles disseram ok, mas depois tipo a meio tens de fazer a International Week. Eu ok, eu vou à International Week. Pá, no meu caso foi diferente. Eu acho que a primeira semana foi a semana menos precária do Erasmus, genuinamente. Porque eu quando cheguei a Viena, aquilo estava, ou seja, já tinha tudo organizado, tinha casa, quer dizer, eu cheguei lá, esqueci-me deste pormenor, é que eu cheguei lá e como o meu avô atrasou, eu não consegui buscar a minha chave de casa, portanto eu tive de dormir no chão. Eu entrei no meu quarto, tipo, e eu conhecia a outra rapariga com quem eu dividi, tipo, a casa. Eu conhecia porque ela também era portuguesa. E eu literalmente tive de dormir no chão até o dia seguinte poder ir buscar a chave. Portanto, foi péssimo essa parte. Mas sem ser isso, tipo, foi a semana menos precária, porque o passe eu já tinha, quando fui para lá já tinha passe, dava para comprar na aplicação. A parte, pá, o resto da casa, tudo, a casa tinha tudo também, eu já trazia imensa coisa na mala, portanto não senti nada. A partir daí é que foi muito mais precário, porque como estava a estagiar ao mesmo tempo, aquilo foi, eu tinha aulas, estágio, diversão. E conciliar isso tudo, e honesto aqui, portanto, conciliar isto tudo era muito mais precário do que a primeira semana, que foi tipo descobrir as coisas. Pá, eu tive a experiência total oposta. Tipo, eu cheguei lá sem casa. Raw dogging completamente. Primeira noite dormimos na casa de um casal iraniano que estava a subalugar a casa e que cheirava a caril e era horrível. Mas enquanto isto ainda à noite, né? E depois tipo, estávamos tipo, se nós estamos casa até ao final da semana, vamos voltar para Lisboa. Depois lá achámos uma casinha e depois a partir daí foi mais tranquilo. Eu também já tinha casa tipo, toda planeada e depois eu mandei ao meu senhorio o meu voo, então ele estava a fazer trek e depois tipo, só esperou à porta. Depois teve uma piada porque ele a mostrar-me a casa era muito bacana aquela casa. A cena é que era tipo antiga. As coisas não funcionavam bem e o gajo estava-me a querer. Eu estava com um jet lag absurdo e ele ficou horas a querer mostrar todos os cantos da casa e o que é que isto faz, o que é que aquilo não faz, o que é que podes fazer aqui. E depois era muito constrangedor porque a casa é velha, então às tantas as coisas não funcionavam como deve ser. Tipo, ele ficou tipo 5 minutos a mostrar-me como é que o autocolismo funcionava e depois tipo a tentar puxar aquilo, a não dar e ele tipo... Mas vai dar. Já, ok, tens só de ficar aqui tipo 5 minutos com a mão para baixo, ok? E eu tipo... Ok. Só queria ir dormir. Tá. Agora aqui, comparação com Portugal, a nível social e a nível académico. Eu pensei que íamos à parte do dinheiro. Nada. Essa aí é experiências opostas aqui. Experiências opostas. Mas podemos falar sobre isso também. Vamos falar da vida social. Diferenças assim, principalmente, que vocês notaram para sair à noite, conhecer malta, diferenças que vocês sentem daqui para os vossos países. E a nível do dinheiro também. Relativamente à parte social, eu acho que já falei um bocadinho sobre isso, mas pronto, eles não são assim muito open, estás a ver? Tipo, para eles deve ser super estranho. E via-se, nós quando íamos no metro e estávamos a falar os tugas, ouvia-se bem, e eles iam sempre assim. Ia sempre silêncio. E essa parte, a mim fez-me um bocado de confusão, porque eu sou uma pessoa que adoro falar, portanto, ir para um lado onde as pessoas não falam, atrofiava-me um bocado. E, por exemplo, na minha residência eu nunca via ninguém. Tipo, a minha residência de estudantes tinha imensos estudantes e eu nunca vi ninguém. Mas que eram austríacos? Devem ser, porque eles devem morar tipo noutras zonas da Áustria e tipo vir para Viena. Em termos de sair à noite e isso, era um bocado, como eu disse, eles saíam e divertiam-se, mas tipo as noites deles começavam, sei lá, 9 da noite. Cedo, é ridículo. Mas aquilo tem tipo muita... É que eu quando fui a Viena, eu senti que era tipo cidade de velhos. Às 10 da noite estava tudo fechado. Mas é porque a hora de dormir deles começa, é tipo o período em que não podes fazer barulho é das 10 às 6 da manhã. E tipo, tu realmente não tens lá ninguém. Tipo, não há ninguém, não há ninguém na rua, não há ninguém.
Mas em termos de sair à noite era isso, começava muito cedo, acabava muito cedo. Depois as aulas começam todas às 8 da manhã, que também vou ser sincera, é um bocadinho, nós não estamos tão habituados a isso. Então, para mim, era, aquela aula às 8 da manhã era tipo, acordar às 6 e ficar, está aqui a dar-me grande sugestão para voltar. e pronto, mas em termos de sair à noite, pronto, eles divertiam-se mais ou menos. Eles têm mais bares, as discotecas não é assim muito comum, é mais um barzinho, em que eles têm as shots e depois, à medida que as horas vão passando, os shots vão ficando mais caros. Mas o máximo era tipo 4 euros Stock market de shots é crazy. Juro, mas era mesmo assim. Agora, a parte financeira, é assim, vou ser sincera que em termos de comparação com Portugal, obviamente que a Áustria é muito mais cara e em Viena é tudo é mais caro. Por exemplo, uma pessoa que não come carne é muito difícil comer em Viena porque eles não têm tipo quase peixe nenhum, só têm peixe congelado que sabe bué mal. Mas, por exemplo, em compras, se calhar por mês gastava tipo 300 em compras de comida. Tipo 300 e tal. Coisa que aqui, por exemplo, agora no Porto não gasto isso, gasto tipo 120, 130. Portanto, a diferença é bastante. Em termos de preço de casas, isso, pronto, eu acho que para Viena não achei caro, paguei 600 euros, não acho que seja caro por para... quarto ou por casa? Ou seja, eu estava numa residência que aquilo basicamente, eu partilhava cozinha, casa de banho e depois tinha o meu quarto, sozinha. Mas... o quarto era bem grande, tipo, tudo era grande. Pronto, em termos disso, acho que as diferenças que senti mais foi mesmo as pessoas serem mais frias e mais fechadas. Não é que fossem antipáticas, mas simplesmente não se dão. Ou seja, não estamos aqui, se eu for ter como... Se tu vês um português, um velhinho na paragem e fores falar, eles vão tipo falar contigo. Ali se tu falasses, eles se calhar ficavam tipo yes. Eu não conheci nenhum austríaco, mas eu conheci alemães que também têm essa vibe também são mais fechados. De ser mais fechados. Mas os que eu conheci eram bacanas. Eu acho que os alemães é um bocado 50-50. Eu também acho que alemães ainda assim são mais tranquilos. É 50-50. Há uns que são bacanas, vão tipo ser a primeira pessoa a falar contigo, vão pagar jolas, vão beber, não sei o quê. Depois há os mais reservados são mesmo só ali, tipo, meio estranhoides. Eu acho que quem vai de Erasmus normalmente é assim mais aberto, sabes? Sim, também aqueles é isso. que vão de Erasmus normalmente são os mais abertos. Mas mesmo locais, exato, mas quando tu vais mesmo locais, quando eu fiz o BIP na Eslováquia também senti, havia imensos alemães e eles eram super bacanas, bebiam imenso, mas eram super engraçados e davam-se. Agora, se tu fores mesmo, quando fiz um BIP lá na Alemanha, já não senti nada disso. Eu acho que é mesmo, depende, se forem... Ou seja, se é uma experiência em que eles também lá estão, obviamente que eles vão se dar muito mais e abrir-se muito mais à experiência. Agora, se fores ao país deles... Nós é o contrário, tipo, seja aqui ou seja lá fora, nós somos sempre os mesmos. Nós gostamos de ser, nós gostamos do contacto, nós gostamos destas coisas. E a nível académico, gosto por não me dizer muito. Desculpa. É mais desleixado, menos desleixado? Não. O que achaste? Eu acho que quando tu vais de Erasmus, tens mesmo de saber o que é que tu queres ir. A parte, no início que eu disse, o objetivo é muito importante, porque, por exemplo, na minha faculdade havia cadeiras muito fáceis, havia cadeiras tipo ridículas. E, por exemplo, eu lembro-me de ter feito microeconomia e achar onde é que eu me vim meter. Eu estava mesmo, o que é que eu fiz à minha vida? E aquilo só valia 4 créditos. Literalmente, o exame foi 40 minutos, tipo, 20 questões de tipo, desenvolvimento com desenhos. Tipo, a 40 minutos. Com desenhos? Sim, tipo, com os esquemas. Os gráficos com desenhos. Mas tipo, com desenhos das curvas e mostrar tipo, como é que aquilo era e como é que aquilo ficava. 40 minutos para 20 perguntas assim. Foi ridículo mesmo. Mas depois tinhas cadeiras que literalmente nem projetos tinhas. Era só estares lá. Depois tipo, fazias uma apresentação final e estava. A maior parte das pessoas chega de Viena com um a tudo, que é tipo de 1 a 5, um é melhor, okay. e saiu de 1 a tudo, que aqui no ISCTE é 18. Sim, não é 20, já agora, só queria... Nunca vai ser 20. Nunca vai ser 20. O 20 não existe, tu vais de Erasmus, tu tens de saber que tu o 20 tipo, é impossível. E em termos académicos é isso, eu acho que tu tens de saber muito bem as cadeiras que estás a escolher. Escolher as cadeiras que não têm exames, e se fizeres isso, tipo, vais ter 20 a tudo lá, 18 aqui, e obviamente que vai compensar porque as aulas também não... Eu só tinha 2 dias de aulas e de resto estava tipo free, portanto... Foi o meu erro. Foi não ter escolhido cadeiras lixadas e agora tenho 2 cadeiras para fazer este semestre, é mais. O que escolheste lixadas? Lixadas e tipo pois eu também de mestrado.
Porque Mestrado. escolhi uma cadeira de mestrado porque estava... Foi burro. Estava tipo, isto é muito interessante. Economia política... Feeling mischievous. Sim, economia internacional. Yeah. Pá, era O bué lixado. pior é bué isso, é porque nós... É ridículo, porque nós queremos ir para estas cadeiras interessantes, estás a ver? Porque as outras parecem bué fáceis e bué boring. Sim, e depois chegas lá... E depois chegas lá e é tipo... Aí é bem. Yeah. Mas a cena que eu, pelo menos a minha experiência, o que eu percebi da experiência foi... O ensino português é muito bom. É mesmo. Comparado 100%. com o resto. Tu 100%. tens mesmo de bazar de Portugal para perceber o quão bom o ensino é. E tudo é, tipo a comida, as pessoas, tipo, tu tens mesmo de sair para perceber, ok, não, Portugal é um país incrível, nós temos muitos problemas, mas em termos destas necessidades básicas de um estudante, pá, nós temos uma pessoa que venha para aqui fazer Erasmus, pá, coitado pela parte dos exames, mas tipo, o resto... Está nas nuvens. Ele vai a um supermercado nosso, olha a quantidade de comida que tem. Eu sempre disse isso a toda a gente quando estava a Erasmus. É que Portugal é o melhor país para fazer Eu Erasmus. também acho que é mesmo. A Porque cena é, é que- tipo, bom tempo, bons preços, boas É pessoas isso. que falam inglês bem e tipo, É isso, com é toda a isso. gente. Ou que são abertas a E tentar. são abertas a tentar. Tipo, é mesmo perfeito. Eu adorava ter feito Erasmus aqui. Se fosse estrangeiro. Olha, mas dá, Yeah, exato. Imaginem, é Não, fixe. mas isso aí também é para o ensino e para tudo na vida da sociedade, como eu estava a dizer, né? Tens de sair de Portugal, tens de sair da ilha para ver a ilha, como diria o Saramago. Yeah. Um bocado de cultura para vocês. Salgado, vida social, vida académica, vida financeira. A mim eu sinto que foi exatamente o oposto da tua. Vida, tipo, em termos sociais, eles são bué parecidos com portugueses. São super welcoming, são... Por acaso é uma coisa que ainda assim, tipo, pelo menos eu não tenho, que é... Eu entrei na faculdade, tinha um academic buddy, e ele pôs-me logo nos grupos, mesmo chegados dele, e eu comecei a sair à noite com os amigos dele, e não sei o quê, e que eram argentinos e também outros de Erasmus. Só que, por exemplo, eu em Portugal não tenho essa cena de tipo, estar a falar com uma pessoa de Erasmus da minha faculdade, tipo, ao ponto de convidar para as cenas dos meus grupos chegados mesmo. Mas Nós também não por acaso, temos vocês não Erasmus? acharam isso raro? Tipo, eu pensei nisso também. Eu cá, quase nunca vejo malta de Erasmus. Mas também como é que eles vão fazer? Em- Não há inglês? Vão fazer Sim, em Sintra não há, já. Não. Mas sim, agora que tenho saído à noite, tenho falado com malta de Erasmus esta semana. Não, Foi a e primeira sim, vez. mas é à noite, ou seja, Yeah. o meu ponto é, Durante o dia, né? eu não estou ativamente a convidar Yeah, estou a um perceber. gajo de Áustria a dizer tipo, olha, os meus amigos vamos almoçar à casa de um amigo meu, vem. Pois. Estás a perceber? Essa integração devia começar a ser feita, né? Esse Yeah. programa do Academic Buddies internacional. Yeah. Mas pronto, oposto nesse sentido, porque eles são super welcoming e estão sempre dispostos a ajudar e a falar e falam imenso todos. Depois, vida noturna. Eu acho mesmo que também é uma beca igual a Portugal, porque estou a sair até às 7 da manhã. Há imensas discotecas, aquilo tem muitas discotecas boas. Eu antes não curtia nada de reggaeton nem nada, mas aprendi a gostar de reggaeton, agora curto. Tens discotecas de rock, tens discotecas de techno, muito fixe. A minha casa, por exemplo, era na zona mais tipo mexida e tipo jovem, que era tipo bares e não sei o quê. Então era muito louco. Barulho todos os dias. Yeah. Só que depois a cena é que preços a ser à noite é mesmo para esquecer. Porque tipo, vais a sítios que é de argentinos, sei lá, tipo, a coisas de tango, e mesmo assim. Mas eles lá não têm muita cena da jola, né? É mais o vinho. Pois mais é isso, o vinho era bué da bom, bué da barato. Pois é, por isso. Nós aqui é exatamente o contrário. A nossa cultura é de jola. Pois, Estamos e depois a- é isso. Assim, Eu não sou também um bocado é mix, que eu estou habituado a mas, essa sim. cultura de jola e depois para lá foi um Sei. bocado de choque porque não bebem tipo, propriamente jola, já, como nós bebemos. O que é que eles bebem a sair à noite? É tipo Cocktails, né? Fernet. Fernet. Eu aprendi a gostar daquilo porque era sempre o mais barato. Era 6 paus. Um Fernet Cola que é tipo deste tamanho. Mesmo assim, 6 euros. Fogo. Que era deste tamanho e era grande. E tem imenso álcool aquilo. Juro, eu penso que se eu bebesse álcool, eu acho que o meu Erasmus tinha sido tipo a minha carteira. Tinha mesmo, aí é que tinha mesmo morrido. Eu acho que foi mesmo onde Pá. eu gastei mais dinheiro. Não comer Pois. carne e beber álcool em Erasmus é mesmo. Porque eu depois tipo... Uau! Combinação. Eu depois em compras e não sei o quê,
eu no supermercado, olha, também não tinha peixe nenhum. Pois. Nenhum. Isso Eu é comi estranho. para aí... Não, aquilo não... É porque aquilo é uma baía, não... Buenos Aires é uma baía, tipo, aquilo não tem tipo peixe. Tipo, se fores para o sul tens. Mas ali não há peixe nenhum. Eu comi para aí... Conto duas vezes, pelas mãos as vezes que eu comi peixe. Depois... boa é carne, como é óbvio. Carne boa é barata mesmo. E boa, né? E De boa, vaca. excelente mesmo. Excelente. E depois o supermercado tinhas de ter mesmo bué olho para a cena. Porque as cenas que são importadas e são importadas com um custo absurdo. Tipo, como é óbvio que eu nunca ia comprar uma Nutella, mas uma Nutella era tipo 10 pau para aí. Sério? Era muito caro. Mas depois os produtos argentinos são mesmo baratos. Por isso era só ter olho nessas coisas que, ok, vou comprar coisas argentinas. Por acaso essa Mas cena olha, espera aí, vocês estão a falar de viagens, depois cada um conta tipo uma história, pelo menos, de viagens. Ok. Vocês viajaram os dois, né? Yeah. Yeah. Bastante. Uma história que vocês acham que seja bacana para contar de viagens. Pronto, eu depois também acabei por fazer mochilão na América Latina, fui a bué sítios. Depois dentro da Argentina também viajei. Porque a Argentina, disclaimer, eu acho mesmo que também é grande sítio para fazer Erasmus. Não tens grandes custos, eu paguei pai, 270 euros pela minha renda, que é bué da bom. E depois acho mesmo que tens uma diversidade dentro do país absurda. Tu tens tipo no cimo, tipo meio deserto, depois tens a cidade de Buenos Aires, que é tipo meio um mix de uma cidade europeia com ainda assim por lá só pessoas da América Latina e é isso que te dá. E depois tens o sul, que é tipo bué neve e gelo e tipo Patagónia, pai. Então, tipo, eu acabei também por viajar imenso, mas uma história que me aconteceu foi quando estava a ir do deserto do Atacama, que é no Chile, para as salinas de... Eu não sei dizer o nome daquela cidade. Uyuni, não sei dizer, que é na Bolívia. E isto era tipo uma viagem de carro durante 3 dias, não sei o quê. Pronto, fomos às salinas, bué da bacana. E o nosso autocarro era à noite, para uma cidade que já é tipo meio... Não é a capital, mas é como se... É tipo o Porto de lá. E a ir... Não, antes de irmos, nós tipo, recebemos uma chamada de uns amigos nossos que tinham ido umas horas antes para La Paz, que é esta cidade, e eles disseram tipo, malta, não venham nem por nada, está a haver manifestações, tipo, as estradas estão todas cortadas, o nosso autocarro foi apedrejado, uma miúda do autocarro levou com um chicote, foi mesmo crazy. E nós, no meio da Bolívia, no meio de uma cidade toda rafada, no meio do nada, pá, encontramos um hostel, dormimos e depois começámos a ver no dia a seguir as nossas opções, que era um voo da cidade onde nós estávamos para Cusco, depois nós íamos ao Machu Picchu, tipo, eram mil pau para aí, ninguém tinha 1000 pau para dar, como é óbvio, ninguém. Éramos todos brokies. Então pensámos, ok, se calhar se voltarmos para trás para Atacama, como é que fazemos? E era para aí 600. Então estava difícil, porque para La Paz era tipo uma viagem de autocarro de máximo o quê? 6 horas. E nós pensámos, ok, temos de ir para La Paz. Nós não temos dinheiro para não ir para La Paz, então temos de arriscar. E depois o que fizemos foi encontrar uma empresa mesmo de confiança que, ao ver que estava um bloqueio, voltava para trás. Ou seja, se não conseguíssemos atravessar, ao menos tínhamos a segurança de voltar para trás e não nos deixarem no meio do nada. Isso é o principal, não é? E pronto, isto numa viagem que era suposto ser 6 horas, acabou por ser uma viagem de 24 horas para chegar até o hostel de autocarro. E pronto, não... foi uma aventura, porque depois tive de trocar de autocarro num dos bloqueios e depois... E depois
aquilo como o motorista estava a fazer caminhos tão alternativos a tentar entrar na cidade que ele já nem sabia onde é que estava. E de repente estamos tipo numa inclinação toda cheia de terreno batido e o autocarro fica preso. Não sai de lá. Então o que é que, o que é que se faz? Põe-se pedras tipo atrás da roda. Para levantar. Não, para ele tipo não cair. Ok. E eu, o meu grupo de tugas e outro grupo de tugas que nós não conhecíamos, mas por acaso encontramos lá, a empurrar o autocarro de trás numa colina assim, era só fumo na nossa cara e nós tipo, e depois tipo, pá, e 2 minutos depois lá o autocarro conseguiu, pronto, depois tipo, o autocarro... É fixe, ele teve azar sem vocês. Vocês fecharam, agora tchau. Labor work, está dando, agora podem vazar. E depois estamos a chegar à cidade, às tantas o motorista está mesmo frustrado, tipo, não estou a conseguir, não sei o quê. E só nos deixa no meio também do nada, mas tipo meio perto da cidade, então depois aí só conseguimos apanhar um táxi todo rafado que não tinha porta. Mas pronto, foi dentro do caos, correu bem. Opa, a minha história, eu estava a tentar lembrar uma assim que se pudesse contar. O Erasmus foi mais feito tipo de viagens. Eu acabei por viajar por bué países. Eu na época de Natal, como não vim em Portugal, viajei tipo por 10 países e isso foi a parte mais engraçada. E pronto, no total em Erasmus acho que tive em 20 cidades, portanto foi top. That's crazy. Tipo, portanto eu acho que esse foi o meu Erasmus. Acabei por... Imagina... Eu tirava aquelas cenas das garrafas de água que era para pôr no meu caderno. Estou a ver. Tipo um Jack Journal. Então tinha essas cenas, mas era tipo uma água que eu paguei, não era tipo... olha, ao senhor do lado, essa garrafa que tem mil cenas de azeite, tudo que não. Mas eu acho que aquela... na seguimenta do Francisco aqui na parte de temer pela vida, eu estava a fazer a viagem durante o Natal e fui e estava aí ter com a minha irmã, que ela estava a viver fora de Portugal, e eu fui ter com ela e eu estava tipo, eu vou morrer. Tipo, eu já estava a sentir que aquilo já estava... Imagina, o voo custou tipo 10 euros por pessoa, ok? Eu estava tipo, ia bem, isto foi bem barato, mas na altura... O voo tinha sido que a minha irmã e eu tínhamos comprado mal o voo, portanto tínhamos já perdido tipo 100 euros, portanto encontrámos aquele a 10 euros, tipo ok, fui naquele. Pá, estava no voo e do nada tipo começa a cair água, tipo da cadeira da frente começa a cair água para o senhor. A cadeira começa a partir-se, eu estava tipo assim, eu estava assim atrás, tipo agarrado ao banco, tipo a dizer, vou morrer. Eu estava mesmo tipo, depois a senhora ao meu lado estava tipo às mensagens no Facebook com alguém, tipo, mas desliga a net. Desliga os dados. Sim. O avião estava tipo assim a tremer todo. Eu, tipo, ai, meu Deus, é por causa do modo de avião, né? Que o avião estava a tremer todo. Opa, eu não sei do que era, mas eu sei que estava tudo. Estava a senhora a jogar Candy Crush com a net e depois a mandar mensagens por Facebook. Estava a cair água para cima do senhor da frente que até teve de mudar. Tipo, o senhor ao agarrar-se no banco, o banco partiu-se. Opa, eu estava tipo lá atrás e estava tipo assim, tipo, vou morrer. E eu lembro-me de estar tipo a sentir-me mesmo mal disposta aqui a vomitar ali no avião. E do nada levanto-me para ir à casa de banho e tipo, eles dizem, não se pode ir à casa de banho, está tudo fechado, a turbulência começou bem rápido. Eu tipo, ok, e agora? Ok, tipo, eu estava a desesperar e depois, tipo, obviamente não ia ligar ajudados a dizer, olha Beatriz, não sei se vai chegar, ok? Não sei se vai chegar. E do nada, tipo, eu só, tipo, tento fechar os olhos. O senhor ao meu lado estava, tipo, a entrar em pânico também, tipo, a gritar, porque ele tinha, não sei, ele estava, tipo, a chamar alguém lá da frente, estava, tipo, a estressar também. Tipo, eu só fecho os olhos e do nada nós aterramos. Mas, tipo, foi a pior aterragem da minha vida. Tipo, aquilo aterrou, mas, tipo, o avião depois continua a andar, né? Uhum. Pronto, depois, tipo, tu paras, tens até fazer assim a cadeira se também. Ele parou e parou. Tipo, parou. Foi tipo, ele chegou ao chão e foi tipo assim. E eu fiquei tipo, calma, mas estamos ainda no ar. Depois, tipo, cheguei, morri. Não, juro, eu estava tipo... Tu no céu já. Depois saí do avião e juro que estava tipo, uma rapariga, depois sai, foi à casa de banho, tipo, gregou-se toda. Claro. E eu digo mesmo, nunca mais viajo naquela companhia. Tipo, eu juro que foi o pior voo da minha vida inteira. E eu de Erasmus ainda fiz tipo 20 viagens de avião, né? Tipo, porque às vezes não compensa. Mesmo em Viena, que é bem estranho, estás no centro da Europa, mas maior parte dos sítios não te compensa ir de autocarro.
nem de comboio. Tipo, não compensa. Por exemplo, para a Polónia, tipo, eu paguei 10 euros para ir para a Polónia. Da Ryanair e voltei a 10 euros. Não compensa, estás a pagar tipo 20 e tal euros por comboio, ou mesmo que seja 10, não compensa porque as horas que tu perdes no comboio tu já estavas lá de avião. Então, isso foi uma cena que eu por acaso vi que achava que ia ser o oposto. Eu achava que ia ser, tu chegavas e estavas no meio da Europa e ias tipo, todo lado. Comboio, autocarro, tipo Flixbus, não é? Tu pensas tipo... Mas eles também tem a ver com o aeroporto. Porque o aeroporto de Viena é bom. É bom e é usado. É bom internacional. Pois então eu acho que se calhar acaba por ser mais fácil. Mas olhem, já estamos aqui a ficar sem tempo. Vamos falar agora de outros tipos de mobilidades. Okay. No caso, a Leonor pode falar do Almeida Garré e tu podes falar do BIP. Ela também pode comentar algumas coisas do BIP. Se calhar começamos pelo BIP. O que é que vocês acham que são as principais diferenças entre o Erasmus de 4, 5 meses e o BIP que é só uma semana? Para mim foi bem bom para ter uma tipo preview do que eu vou ter. Não sei se faz sentido, mas tipo... e tipo, o que é que eu posso meio adaptar e não sei o quê. Mas tipo, eu acho que não acaba por haver muita diferença. O problema é, pronto, quando, no BIP tu tipo, só estás com a malta com que estás a fazer o BIP. Pelo menos eu só tive essa experiência. Não sei se tu tiveste com a malta da Eslováquia. Opa, eu tive uma experiência diferente porque eu fiquei a dormir em casa pronto, na Eslováquia, por acaso estava com pessoas do Isquetei e foi bem bacana porque nós estávamos tipo, literalmente num piso todos os tuas e era eu também, num dormitório. Na Alemanha já foi diferente porque eu fiquei na casa de uma rapariga de lá, ou seja, numa rapariga que estava a fazer, ou seja, que estava no BIP mas a faculdade era dela, como se viessem aqui fazer um BIP e ficassem a dormir numa das nossas casas. Portanto, nesse foi diferente porque, ou seja, eu estava em casa dela em que ela já vivia com o namorado, portanto, eu estava lá em casa deles e foi super giro porque acabei por conhecer a família dela toda, depois acabámos por passear, ela morava numa zona que tinha tipo jardins e era uma quinta e era incrível, tipo, tinha piscina e tudo, portanto, eu fiquei tipo uma semana mesmo a viver, tipo, 100% bem e acho que foi aí que eu fiquei tipo, ok, eu acho que toda a gente deveria fazer um BIP até para perceber se realmente se vai sentir bem em Erasmus ou não, porque quando tu vais a Erasmus, tu não vais poder voltar para trás assim tão rápido, estás a ver? Ok, podes voltar, mas não é o intuito. E se tu fizeres esta experiência do BIP, foi o que tu disseste. Eu acho que consegues perceber mais ou menos que tipo de pessoa é que tu vais ser de Erasmus e também o que é que tu necessitas de Erasmus. Porque eu lembro-me de estar tipo, sozinha a ir tipo, para a faculdade lá ter o BIP, que ela já tinha ido de manhã e eu não tinha ido àquela atividade. Pá, e ter adorado o facto tipo, de ir nos transportes tipo, ali a desfilar, tipo, a ver a cultura, a ver as pessoas e fica tipo, ok, eu quero mesmo fazer Erasmus. E isso é uma coisa que eu adquiri fazendo o BIP, portanto eu acho que é isso. Não, e mesmo, assim, tipo, mesmo que seja só, por exemplo, uma semana, dá para viajar imenso. E, tipo, ok, vou só durante um dia a esta cidade que é aqui ao lado. Eu acabei por ir a Bratislava. Eu, por acaso, não fui, mas malta, tu que estava a fazer o meu BIP, também fui a Auschwitz. Sei lá, podes também... Não é só aquele sítio que tu vais, podes, como é usufruir de sítios ali à volta, que também é um bocado o que tu fazes em Erasmus, não é? E depois, a parte boa é que é financiado, não é? Tu não pagas nada. Também vamos dizer que vamos ser sinceros, não é? É uma parte boa, ou seja, tu não pagas, é financiado pela União Europeia, portanto, a realidade é, não te custa nada. Muitas das vezes o dinheiro que te é dado até dá para fazeres mais. Eu para a Alemanha recebi tipo 600. Eu não gastei aquilo. Eu recebi 600 e ainda fiquei com muito dinheiro, porque como estava a dormir na casa de uma pessoa, não gastei dinheiro no alojamento. E não bebes álcool. Eu não bebo álcool. E depois ainda fiz uma viagem, ainda fui para Milão, tipo, antes de ir para Portugal, fui para Milão, ainda passei lá tipo 3 dias e depois é que vim e também viajei, pronto, fui a Bratislava também. Dica lá para casa, façam BIP antes de Erasmus. É isso. Porque eu agora tentei me candidatar depois de fazer Erasmus e eles... Não. Mas isso é uma realidade. Eu lembro-me, eu fiz 2 BIPs e eles têm mesmo aquela coisa de... Eu não sei como é que tu conseguiste fazer 2. Porque o segundo era de média. Percebes? Okay. Portanto, não teve nada a ver com vagas. Ou seja, não teve nada a ver... É que eles dão sempre prioridade às pessoas que não fizeram mobilidades. Mas eu acho que eu não me lembro se foi o primeiro ou o segundo, mas um deles, eu candidatei-me diretamente no site deles. Portanto, foram eles que me escolheram, não foi o Isquetec que me escolheu. Está a perceber? Portanto, eles pediram tipo a minha média e quando eles pedem a média, pronto...
Acho que é assim que se escolhe. Mas agora eu também sinto bué, aliás, eu estava com medo de não entrar no Almeida Garrett por causa disso. Era isso que eu também queria agora perguntar, o Almeida Garrett. Principais diferenças, algum conforto a mais, se calhar, e se no processo de candidatura também há essa cena de como fizeste Erasmus, pode ser difícil. É assim, eles dizem que não. Dizem que não, mas... É vendido como não. É vendido como não. É assim, eu não tive problema porque, claramente, não é? Eu entrei e as pessoas que eu conheço que se candidataram também entraram. Mas eu acho que isso acontece porque as pessoas nesta faculdade não conhecem esse programa. Explica só um bocado melhor o programa. Ok. Portanto, o programa Almeida Garrett basicamente é um Erasmus dentro do país. Portanto, podes escolher qualquer faculdade do país que faça parte desse programa e podes passar lá um semestre a um ano. Pronto. E o problema deste programa é que é muito conhecido no Norte. Por exemplo, há muita gente em Coimbra que faz esse programa para Lisboa ou para o Porto. Ou, por exemplo, malta de Direito de Lisboa vai muito para Coimbra, porque não é super conhecido Coimbra por Direito. E também a malta que faz isso para... Tenho amigos meus de Direito que estavam a pensar para aumentar a média também. Média. Sim. E se for por esse caso, não vão para o Porto, ok? Porque vão baixar. Não, mas é verdade, ou seja, esse programa, em termos de inscrição, aquilo é um bocado estranho, porque tu tens de candidatar a 3 faculdades, ou seja, tens de pôr lá, tipo, 3 faculdades, fazer o Learning Agreement, mas não é um olá, mas é tipo um contrato de estudos que tens de assinar, e tens de pôr, em todas as faculdades tu meteste nas opções, que tens de ter por 3, tens de pôr o programa, ou seja, que cadeiras é que tu gostarias de fazer lá, e é super chato, porque... As cadeiras ainda não são disponíveis. Tu ainda não sabes se realmente aquilo vai ser assim. Tens de candidatar. Depois o senhor aceita-te, o professor aceita-te o contrato de estudos. Mas a realidade é que já não é aquela. Depois tens de mudar aquilo. Eu já mudei tipo 3 vezes o meu. Porque, e não foi por culpa minha, porque eu inscrevi-me, aquelas cadeiras existiam, já não existiram agora, porque não abriram, ou porque as turmas lá não tinham pessoas suficientes para fazer isto. Portanto, a realidade o processo de candidatura é mais fácil, tens na mesma fazer tudo o que fizeste no Fênix, mas é mais fácil porque não tens cá certificados e nada disso, é tudo mais simplificado. Mas esta parte do contrato de estudos e isso, tens de procurar em cada faculdade que candidatares, tens de procurar um programa que dê. E que eles te aceitem. Pronto, que isto depois, agora acho que está cada vez mais a ser mais difícil deles te aceitarem. E pronto, e como eu estava a fazer Erasmus foi um bocado complicado, porque eu não podia repetir cadeiras de Erasmus, só que no Erasmus ainda não sabia se ia realmente fazer aquelas cadeiras porque não existiam, então, pronto, uma grande mudança. Mas em termos de candidatura, é parecido. Em termos de ensino, pronto, já aí é um bocadinho diferente. Acho também, para escolher, depende muito do que quiserem fazer. Se quiserem uma experiência universitária, eu que estudei em Coimbra um ano, digo-vos, vão para Coimbra, claro, tipo, sem dúvida. É melhor, tipo... Se é para aumentar a média, base de Coimbra, não vai acontecer. Se é para ter os dois, vão para o interior. A cena é essa, é mesmo. Tipo... Para a UBI, para a Universidade de Évora. Não ouvi dizer que tem bons ambientes e, em princípio... Por acaso, eu tenho 2 rapazes que eram da Universidade de Évora que estão a fazer o Almeida Garrett lá no Porto comigo. Pronto. Depois, no meu caso foi diferente. Eu escolhi o Porto porque, como já tinha estudado em Coimbra, sou de Lisboa, pensei, tem uma experiência diferente, ir para o Porto... Mas eu estou a gostar bastante da experiência e acho que é uma experiência que toda a gente deve ter, até mesmo que assim, a faculdade oferece estas oportunidades e hoje em dia o que é que te vai fazer diferenciar dos outros? São estas pequenas oportunidades, ou seja... Mas achas que usufruis mais antes de fazer Erasmus em si ou depois? Vou ser sincera, não aconselho fazer se calhar o que eu fiz, o ano todo fora. Não aconselho, porquê? Porque se tu chumares uma cadeira... estás fucked up. Pois é. Tipo, estás literalmente na porcaria, porque, ou seja, eu não estou a ter nenhuma cadeira no ISCTE, eu chumbei uma em Erasmus, de 4 créditos, só que como estava a fazer 2 de outros 4 créditos, só tenho 2 créditos em falta. Mas tu fizeste 2 BIPs. Mas eles não me acreditam. Como assim não te acreditam? Me acreditam, deram-me 3 créditos. Sim, deram-te 3 créditos, mas é tipo no ano. Por exemplo, se passou um ano, já não me acreditam esse BIP. Não sabia, por acaso. Mas, portanto, o que eu consideraria, se calhar fazia tipo o Almeida Garrett no segundo ano, porque a realidade é que tu estás numa escola em Portugal, portanto as cadeiras são praticamente iguais, ou seja, tu consegues arranjar facilmente, PES conseguem arranjar tipo ciência política ou economia, nós arranjamos gestão em qualquer lado. Facilitam que as equivalências aqui.
pelo Ok. que eu percebi. Os nossos professores têm facilitado com as Eu equivalências. também acho que sim, pelo menos a experiência que eu tive, sim. Mas eu acho que eles agora estão a ser mais rígidos. No Almeida Garrett já não foram tão. Mas pronto, é diferente, porque também estamos dentro do país, não é? Pois. I guess que também é um bocadinho diferente. Mas sim, eu acho que é muito aconselhável fazerem. E aliás, eu falei com as pessoas da minha turma a apresentar o programa. E comigo ainda vieram mais dois fazer, ou seja, pronto, não estão nice. comigo no Porto, não está foram os dois para o ESEG, na realidade. ESEG? Yeah. Pois é. Mas então Porquê que estão a fazer da mesma cidade? Sim. Imagina, há pessoas que Opa, não yeah, se querem I guess. aventurar. Ou seja, imagina, eu, por exemplo, se não fosse fazer no Porto, se calhar fazia na Nova SBE. Imagina que tu estás ok, não sabes se o ambiente daquela faculdade vai ser bom para, por exemplo, ir para o mestrado. Então se calhar fazes lá um semestre, Sim, vê também se é bom, dá. exato. E óbvio, mas depois uma questão que eu aconselho sempre a ter, não é uma crítica ao ISCTE, mas fazendo uma crítica ao ISCTE, tu tens de estar em cima das pessoas. Porque, por exemplo, ninguém tinha dito lá no Almeida Garrett que eu tinha de perguntar, olha, mas ainda não me disseram nada. Tipo, eu recebi um e-mail que entrei e depois nunca mais soube nada. Eu é que enviei um e-mail e liguei para o Porto a dizer, olha, desculpem, eu vou de Erasmus, ainda não recebi nada de informação. E eles, mas o ISCTE ainda não nos mandou o seu nome. E eu é que tive de ligar ao ISCTE a dizer, olha, tipo, eu tenho até... Olá, quero ir. Não, ou seja, eles já me tinham aceito, já tinham dito que eu tinha entrado na faculdade, mas eu não tinham dado os meus dados à faculdade, portanto aquilo foi uma grande confusão. Porquê? Porque as inscrições na faculdade do Porto, para eu fazer a submissão lá e iniciar, eles ainda nem tinham mandado os meus dados, portanto eles não sabiam da minha existência. E então eu tive de fazer pressão e, por exemplo, os meus amigos, esse rapaz que eu disse que foi para o ISEG, ele tinha entrado previamente na Nova. Só que o ISCTE demorou tanto tempo a fazer as coisas dele que ele não foi para a Nova. E Mas depois... se calhar isso é mais uma experiência desse programa, ou não? Porque, por exemplo, Sim. para Erasmus tens todo um... É diferente, departamento sim, para isso, sim. não? Eu acho que é diferente. Eu não sei como é que vou ser sincera, não sei como é que funciona, mas sei que, assim, se querem fazer isto, têm de estar mesmo em cima. Ou seja, conhecer mesmo os prazos das faculdades de lá, conhecer os prazos daqui, porque, por exemplo, a minha primeira opção não foi Viena, em Erasmus, foi Luxemburgo, e ninguém entrou no Luxemburgo. Tipo, ninguém. Então, Porque os mas prazos havia vaga? não, os prazos não foram cumpridos. Que estupidez. Portanto, ninguém entrou lá. E, portanto, pronto, né? Eu entrei na minha segunda opção, mas foi porque exatamente não houve ninguém que entrou no Luxemburgo, nem na primeira fase, nem na segunda, por causa dos prazos. Pois é. Portanto, é o aconselhável e, a meu ver, é estar sempre em cima, mas acho que estas experiências são mesmo aquilo que te torna diferente e também te dá esta, sei lá, dinâmica. Eu acho que é super dinâmico de estar, agora estou aqui, amanhã estou ali. Saltar de um lado para o outro. Yeah. E também tens de se arriscar e fazer as cenas por ti próprio, também é importante, não é? Yeah. Bom, agora para acabar, um conselho que vocês têm a quem esteja a planear fazer algum tipo de mobilidade, principalmente Erasmus. Um conselho é tipo evitar aquele pensamento inicial de tipo constrangimento. Evitar isso ao máximo. É tipo mesmo tentar sair ao máximo da casca e tipo só falar com a pessoa. Tipo, o máximo que se pode dizer é tipo, não é tipo, não te podem dizer muito pior. Por isso, eu só digo isso. Ok. O meu conselho também é um bocado assim, é ir. É tipo, só vão. Só vão. É assim, têm medo? Ok, toda a gente tem medo. Exato. Tipo, eu tive medo quando fui para o Porto, eu tive medo quando fui para Viena, eu tive medo quando fui fazer os não bips. muda. Não é por fazer mais que vai mudar. Aquele sentimento, aquela sugestão pequena a dizer ali onde é que tu te foste meter. A sério, eu quero ir embora agora. Isso vai sempre existir. E ainda bem que existe, porque quando existe significa que nos estamos a pôr tipo, em ambientes diferentes. E é assim que tu cresces. Desconforto. Exato. Yeah. Portanto, esse é o meu conselho. É, sempre que se sentirem tipo, com medo de algo ou tipo, aí, não me devia ter posto nisso, é mesmo aí que tem de se meter. Exato. É isso. Esse é o conselho. Metam-se. Está certo. Bom, obrigado por terem assistido a mais um episódio do podcast Honestamente. Sigam o Honesto nas redes sociais, no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. E até o próximo episódio. Tchau. Beijinhos.